maracatu nasce na necessidade do negro em amenizar a sua dor, né? em querer mostrar as suas raízes, a sua cultura. E aí o negro procurando no lixo acha pedaços de retalhos de tecido nobre e começa a vestir, a querer lembrar do tempo no país dele, onde ele era rei, né? Então o maracatu entra dentro do Alto do Congo, que era uma festa realizada pela Igreja Católica. Dentro da Igreja Católica havia uma coroação de um escravo que era escolhido pelo delegado para conter o restante da negrada. Logo depois que acontece a abolição, né, esse maracatu, não existe mais a questão do patrocínio da igreja, então esse maracatu é migrado para dentro do carnaval. Mas o verdadeiro significado do maracatu é do surgimento dos terreiros, que antigamente foram proibidos qualquer tipo de manifestação religiosa, se seu da Santa Igreja Católica. E esses terreiros têm a necessidade cultuar orixás, os seus deuses africanos. Eles têm a necessidade sentem a necessidade de camuflar. E aí nasce o sintetrismo, né, que a gente conhece tanto. Então o maracatu nasce para apoiar o terreiro de forma camuflada. Então é o terreiro do maracatu que representa toda a corte dançando e bailando, né, que foi uma forma que disseram para homenagear a nobreza portuguesa, a coroa portuguesa na época, mas na realidade era para saudar os seus orixás, né, para botar o terreiro na rua e assim também propagar a cultura e a religião deles. Já o maracatu pé de elefante nasce dentro de Mangabeira no dia 3 de maio de 2008. E aí ele nasce com a proposta de cultural, dentro da proposta cultural, sociocultural dentro do bairro, pegando jovens, ensinando oficina para esses jovens, tirando das ruas, né, e dando a esses jovens outra visão, outra atividade que ocupe a mente desses jovens para tirar da questão das drogas. Eu vim do Recife do ano de 90, certo? Chegando aqui, eu tinha o sonho de montar um maracatu ou um coco, alguma coisa, que eu cheguei nessa cidade, eu não vi muitas coisas desse tipo, né? Eu sabia que tinha coco, tinha outras coisas, mas eu não via. Então, chegando no Mangabeira 1, eu tinha aquele sonho de montar um maracatu. Antes disso, eu vi um cara que era ferreiro, chamado Fernando, e eu sabia que eles faziam oficinas e Fernando fabricava alfaias de compensado. E daí eu comecei a olhar, ó, o cara tá aprendendo, o cara tá desenrolando. Aí daí chega André e me apresenta esse cara, falando que ele fazia gogô, isso, aquilo, outro. Então eu fui morado no Cidade Verde e fiz o convite a Fernando. Fernando, vamos fazer um maracatu? Aí eu conversando com o meu mestre de maracatu lá do Recife, do Estrela Brilhante, certo? Mestre Walter de França. E eu falava para ele que eu tinha um sonho e disse a ele, Mestre Walter, já está montado o maracatu. Aí ele falou para mim, vá em frente que a gente está aqui. Qualquer coisa, precisar para batizar, vamos lá e batizamos o seu maracatu. Levei Fernando na casa de Mestre Walter. Ele passou uns dias na minha casa, na casa dos meus pais, lá no Recife, no Alto do Pascoal, bairro Água Fria. E aí que Fernando foi conhecendo o que era maracatu. O maracatu de tradição mesmo, da raiz. Fernando foi para o ensaio comigo, do Estrela Brilhante, conheceu Marivalda, né? Eu tinha conhecido o Mestre Walter, conheci
umas pessoas da bateria do Estrela Brilhante. E aí a gente foi se aprofundando mais. E foi daí que surgiu o Maracatu Nação. Eu convidei Fernando e tá aí o Maracatu Pé de Elefante, né? Que está ensaiando agora lá no Fantástico Clube. As pessoas só vão acreditar como é o maracatu, como se envolver dentro dele. Porque aí sim você vai ver o que é o Brasil. Não é só com o maracatu, tem outro tipo de ritmo. Como você se envolve, aí você vai dizer, pô, eu agora sou brasileiro completo, porque eu estou fazendo minha cultura expandir. E sempre me encontrei muito dentro dessa musicalidade da cultura popular, do maracatu, do coco, da ciranda, do afoxé, dos ritmos afro, né, dos ritmos indígenas. Então sempre tive muito essa identificação e hoje estou aqui, né, fazendo esse trabalho com o maracatu, fortalecendo essa cultura dentro da cidade, que ainda é um pouco escassa, né, ainda bastante carente. Até hoje a gente enfrenta, né, a dificuldade de recurso, a dificuldade, né, de uma tocada com um cachê, com ajuda de custo. A dificuldade é grande ainda, mas com muita luta e dedicação a gente cresce, a gente desenvolve. Representa uma experiência em participar de uma manifestação de cultura viva, sabe? Então, não mais aquela situação assim, tipo, reviver uma tradição, como tem uma expressão que usam muito, tá me fugindo assim, que vamos resgatar, né? Esse negócio de resgatar, né? É uma coisa muito complicada. E o maracatu ainda é uma cultura viva, então é interessante assim manter isso, né? Mais do que querer resgatar. Eu acho que para mim o traço mais importante é esse, sabe? É experienciar estar dentro de uma atividade, de uma manifestação cultural viva. Se você quiser conhecer o maracatu, você vai no antigo Fantástico Clube lá em Mangabeira, na terças às 7 horas e nos sábados 7 às 9, você vai lá e vai ver o que é a cultura brasileira, certo? E você vai conhecer de perto os tambores roncandos. Tempo da virada. É só ele, né?